Começou com um erro. Em 1947, um pastor beduíno jogou uma pedra em uma caverna perto do Mar Morto. Ele não procurava tesouros, ele procurava uma cabra perdida. Em vez disso, ele ouviu a cerâmica se estilhaçar. Esse som mudaria a história. Dentro da caverna, ele encontrou jarros de barro antigos. Dentro dos jarros estavam pergaminhos, envoltos em linho, intocados por séculos. O pastor não conseguia ler a escrita estranha, mas ele sentiu que não eram meros pedaços de papel. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente. Estudiosos, contrabandistas e colecionadores correram para o deserto. O que começou como uma simples busca por uma cabra se tornou a maior descoberta arqueológica do século XX. O mundo nunca mais seria o mesmo. Os pergaminhos, escondidos por quase 2000 anos, estavam prestes a revelar segredos perdidos no tempo. O nome do jovem beduíno era Muhammad Ed-Dib. Ele não era um estudioso, apenas um garoto cuidando do seu rebanho. Mas o destino o escolheu para desvendar os pergaminhos. Sua curiosidade o levou para a escuridão da caverna, onde ele encontrou os jarros em pé como sentinelas silenciosas. Muhammad e seus amigos removeram os pergaminhos e os levaram de volta para o acampamento. A princípio, os beduínos não tinham ideia do seu valor. Eles acharam que os pergaminhos poderiam valer alguma coisa. Então tentaram vendê-los em Belém. Os pergaminhos trocaram de mãos muitas vezes. Alguns foram vendidos por apenas algumas moedas. Outros foram escondidos ou até mesmo cortados em pedaços. Demorou meses até que os estudiosos percebessem o que realmente eram. Textos antigos de um mundo perdido. A descoberta acidental de Muhammad abriria uma janela para o passado. Sua história nos lembra que os maiores segredos da história muitas vezes vêm dos lugares mais improváveis. Qumran fica em um platô seco perto do Mar Morto. Suas ruínas são silenciosas, mas sussurram sobre um povo misterioso. Estudiosos acreditam que uma seita judaica viveu ali há mais de 2000 anos. Eles construíram edifícios simples de pedra, coletaram água e escreveram muitos pergaminhos. Quem eram essas pessoas? Alguns dizem que eram os essênios, um grupo religioso rigoroso. Eles se separaram do mundo, buscando pureza e esperando o fim dos tempos. Outros pensam que poderiam ter sido sacerdotes, rebeldes ou até mesmo párias. A comunidade de Qumran era diferente dos sacerdotes de Jerusalém. Eles seguiam suas próprias regras e viviam à parte. Sua vida diária era cheia de rituais, orações e a cuidadosa cópia de textos sagrados. Os segredos de Qumran estão enterrados em suas pedras e nos pergaminhos. A ligação entre as ruínas e os manuscritos ainda é debatida. Mas juntos, eles contam uma história de fé, esperança e mistério. Os manuscritos do Mar Morto são um tesouro de escritos antigos. Eles incluem partes de cada livro da Bíblia hebraica, exceto Ester. Há também hinos, orações, regras e profecias estranhas, nunca vistas antes. Alguns pergaminhos correspondem à Bíblia que conhecemos hoje. Outros são diferentes, com novas palavras e ideias. Os pergaminhos nos mostram que o judaísmo antigo não era uma fé simples, mas muitas vozes e crenças. Os pergaminhos são escritos em hebraico, aramaico e grego. Suas letras estão desbotadas, mas suas mensagens são poderosas. Eles revelam como as pessoas lutavam com a fé, a lei e a vinda de um Messias. Para os estudiosos, os pergaminhos são um quebra-cabeça. Cada peça adiciona algo à nossa imagem do passado. Mas quanto mais aprendemos, mais perguntas encontramos. Seção 5. Quem escreveu os pergaminhos? Teorias e debates. Então, quem eram os escribas por trás desses textos antigos? A teoria mais popular é que os essênios, uma seita judaica, os escreveram. As regras e crenças encontradas nos pergaminhos
correspondem ao que escritores antigos disseram sobre os essênios. Mas, sabe, nem todo mundo concorda. Alguns pensam que os pergaminhos vieram dos sacerdotes de Jerusalém, escondidos durante um tempo de guerra. Outros sugerem que foram escritos por muitos grupos, coletados ao longo dos anos e levados para Qumran para serem guardados. Há pistas nos próprios pergaminhos. Eles mencionam um mestre da retidão e batalhas entre filhos da luz e filhos das trevas. Essas dicas apontam para uma comunidade em crise, esperando o fim do mundo. Mesmo hoje, a verdadeira identidade dos autores permanece um mistério. Cada nova teoria nos aproxima, mas o segredo dos escribas ainda está escondido no deserto. Por que os pergaminhos foram escondidos em cavernas? Alguns dizem que a comunidade de Qumran temia os exércitos romanos. Em 68 d.C., enquanto a guerra assolava, eles esconderam seus escritos sagrados para protegê-los da destruição. Outros acreditam que os pergaminhos sempre foram feitos para serem secretos. Talvez fossem muito sagrados ou muito perigosos para serem compartilhados. Alguns textos falam de segredos apenas para os sábios, mistérios não destinados a todos. É possível que os pergaminhos tenham sido escondidos por diferentes grupos em diferentes épocas. Cada grupo pode ter adicionado seus próprios escritos, criando uma biblioteca de conhecimento perdido. O ato de esconder os pergaminhos foi um ato de esperança. Seus autores acreditavam que as palavras sobreviveriam, esperando que uma futura geração as encontrasse. Mesmo após décadas de estudo, os manuscritos do Mar Morto estão cheios de enigmas. Muitos pergaminhos estão em pedaços, suas palavras desbotadas ou faltando. Estudiosos ainda lutam para juntá-los, como um quebra-cabeça gigante com peças faltando. Alguns pergaminhos mencionam códigos secretos e significados ocultos. Eles sugerem livros perdidos, rituais estranhos e profecias que nunca se realizaram. Os pergaminhos levantam questões sobre o judaísmo primitivo, as raízes do cristianismo e o nascimento de novas fés. Há rumores de pergaminhos desaparecidos, escondidos por colecionadores ou perdidos no caos da guerra. Alguns acreditam que há mais cavernas, ainda intocadas, guardando segredos que poderiam mudar tudo. Os mistérios de Qumran estão longe de serem resolvidos. Cada resposta leva a mais perguntas, e o deserto guarda bem seus segredos. A história não termina com os pergaminhos já encontrados. Arqueólogos continuam vasculhando os penhascos e cavernas ao redor de Qumran. Todos os anos, novos fragmentos são descobertos. Alguns são minúsculos, mas cada um adiciona algo à história. A tecnologia moderna ajuda na caçada. Drones, radar de penetração no solo e testes de DNA em pergaminhos são ferramentas que os antigos escribas nunca poderiam imaginar. No entanto, o deserto é vasto e muitas cavernas permanecem inexploradas. Poderia haver outra grande biblioteca escondida nas profundezas das rochas? Alguns acreditam que os pergaminhos mais importantes ainda estão esperando. Talvez eles guardem segredos sobre Jesus, o templo ou a Arca da Aliança perdida. A busca pelos pergaminhos não é apenas sobre o passado. É uma busca por sabedoria perdida e a esperança de que a história ainda tenha surpresas guardadas. Os manuscritos do Mar Morto mudaram a forma como vemos a Bíblia e o mundo antigo. Eles nos mostram um tempo de luta, fé e esperança. Suas palavras ecoam através dos séculos, falando para crentes e céticos. Os pergaminhos nos lembram que a história nunca está acabada. Novas descobertas podem reescrever o que pensávamos saber. Eles nos desafiam a fazer perguntas difíceis sobre fé, verdade e o poder das palavras. Ao estudarmos os pergaminhos, somos atraídos para seu mistério. Nós nos perguntamos sobre as pessoas que os escreveram
os perigos que enfrentaram e os segredos que tentaram proteger. Há mais pergaminhos escondidos no deserto esperando para serem encontrados? A resposta ainda pode estar sob as areias de Qumran, chamando aqueles que ousam procurar.